Fala galerinha do sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gessonias Marinho. Material escolar em mãos, todo mundo pronto? Ah, beleza, tranquilo. Galera, livro didático também, hein? Não vão esquecer. Sim, semana de revisão, vamos dar aquela revisada nos assuntos principais, né? A gente vai, como a minha parte é a parte de análise linguística, né? A gente vai rever alguns conceitos de verbo, né? A gente veio o mês todo falando de verbo, então vamos rever alguns destaques, né? Não dá para também pegar tudo de uma vez, imagina? Não tem como, meia hora. Sim, gente, sem mais enrolação, vamos para a aula. Galera, como vocês podem ver, né? Tempo verbal no modo indicativo. Nós vamos revisar essa parte aí, principalmente, porque é o foco do nosso conteúdo, é vocês compreenderem os verbos e no modo indicativo principalmente, ok? Existem três modos? Existem o imperativo e o subjuntivo, além do indicativo. Existem vários outros tempos verbais, existem, mas nós vamos focar naqueles que mais aparecem nos gêneros textuais, que são também do bimestre, ok? Então, vamos observar aqui alguns destaques, algumas coisas. Tem alguns conceitos que eu vou renovar, ok? Eu não vou dizer como eu já vim dizendo antes, eu vou só renovar, para você ter um entendimento melhor. Professor, chega de conversa, vamos para a prática? Vamos. Galera, verbo. Quando se fala em verbo, né? Aqui tem um texto aqui, uma piadinha da internet, não é da internet, né? Se originou antes da internet. Conjugue o verbo Eliseu. Eu, tu, eu, ele, eu, nós, eu, vós, eu, eles, eu. Não acredito que eu coloquei isso. Galera, isso aqui não é um verbo, lógico, né? A palavra Eliseu, na realidade, é até um nome próprio, ou seja, é um substantivo, certo? Eliseu é um substantivo, não é verbo, mas é uma brincadeira, né? Para um trocadilho aí com a palavra Eliseu, né? E ficaria, né? Se o eu fosse realmente, talvez, né, um verbo, ficaria a forma escrita, né? Eles, eu. Que aí, justamente, por causa dessa mistura de som, né, fica como se fosse Eliseu, né? A pronúncia. Mas, enfim, professor, já que isso aí tá tudo errado, não é certo, por que o senhor colocou isso? Para vocês lembrarem de uma coisa. Quando nós estamos falando de verbo, vocês têm que lembrar desse conceito. Verbo é toda palavra que se pode conjugar, ok? Então, olha só, verbo é uma palavra? É. Mas é qualquer palavra? Não. É a palavra que se pode conjugar. Ou seja, tem que ter esses dois conceitos-chave aí para ser um verbo. Palavra que se pode conjugar, ok? Então, Eliseu, logicamente não é uma palavra que se pode conjugar. Aqui está forçando a barra, né, do eu aí. Aqui é uma forçação de barra, é uma brincadeira. Nada de verbo aqui, né? E aí você pode ir atrás de várias outras palavras. Você pode ficar testando, né? Brincando. Cadeira, será que cadeira é um verbo? Eu cadeiro, tu cadeiras? Não, não dá certo. Estou forçando a barra. Não dá certo. Não é. Estudar, será que é um verbo? Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Opa, é um verbo. Ótimo. Então, professor, joga a bola. Eu jogo, tu jogas, ele joga. Ótimo, professor. É verbo também. Exatamente. Então, quando você estiver lendo um texto, se deparando com um texto, ou uma frase, ou uma oração, ou um período, você vai pensar bem. Aqui tem verbo, aqui tem alguma palavra que se pode conjugar, certo? Não é qualquer palavra, é a palavra que se pode conjugar. Ótimo, então aqui é só para você lembrar, certo? De um macete, para você conseguir identificar o verbo numa frase, num texto. Beleza? Tranquilo? Mas vocês já estão mais férias do que isso. Tenho certeza que vocês lembram que os verbos eles podem ser significativos ou não significativos. Galera, quando se trata de verbos significativos, a gente diz, né, que são verbos que indicam ação ou fenômeno da natureza, ou seja, eles têm significado neles mesmos, ok? O próprio verbo ele tem um significado, ele te traz uma informação importante nele mesmo.
Ele traz nele mesmo, na própria palavra dele, uma informação. Vejam só, eu tenho aqui, nessa primeira estrutura, né, nesse primeiro exemplo, o cachorro. Ou seja, aqui eu tenho uma informação, um assunto. Eu vou falar do cachorro. O que é que eu vou falar do cachorro? Eu vou dizer que ele latiu. Ou seja, eu estou dizendo que ele fez uma ação, certo? Essa ação aqui é a ação de latir e eu chamo de verbo, ok? É um verbo significativo. Por isso, quando eu tenho essa relação verbo com um assunto, né? O assunto é quem? O cachorro, eu estou falando dele. O que foi que ele fez? Latiu. Aqui eu chamo de sujeito, né? Aí existem essas coisas de sujeito e verbo, mas a gente vai esquecer o sujeito, a gente não vai se preocupar com o sujeito, nossa preocupação é verbo. Galera, os verbos significativos, além da ação, pode ser também um fenômeno da natureza, você não vai achar sujeito. Por quê? Porque não há alguém que se atribua a esta ação, né? Porque o fenômeno da natureza, você pode até pensar que é uma ação, mas não é uma ação realizada por um sujeito, é pela própria natureza. Então a gente quebra esse conceito de ação, lógico, né? Então, nós observamos, ontem choveu muito, né? Certo? Então, vejam só, aqui tem um verbo. Por quê? Porque ele indica, né, o fenômeno da natureza. Belezinha? Indicando o fenômeno da natureza, nós observamos que aí tem um verbo, né? Choveu muito. Ou seja, foi algo que ocorreu, né? É como se fosse uma ação, mas não é uma ação delegada a um indivíduo, a um possível sujeito em si, né? É uma ação que é a natureza que realiza, a gente chama de fenômeno da natureza. É significativo, veja só, temos duas informações aí. Uma, que o cachorro latiu, ou seja, latir é uma informação, e chover, que choveu, né? Choveu muito, né? E aí eu tenho várias outras informações acerca do verbo chover, choveu muito e ontem, certo? Não foi hoje, no caso, né? Só informações complementares, certo? Mas veja que o verbo ele tem uma informação, uma essência. E os não significativos? Vocês vão observar que os não significativos, ele não traz informação em si mesmo. Ele está ligando, ok? O sujeito ao seu predicativo. Ou seja, ele está ligando o assunto, que é o sujeito, a alguma característica, algum atributo. Essa característica pode ser positiva ou negativa. É ou não é? Você pode dizer que algo é bom ou é ruim. Se é bom, é positivo. Se é ruim, é negativo. Muito bem, rapaz. Você está evoluindo. Muito bem. Então, veja só. E aí também depende, né? Depende do contexto de várias outras coisas. Por exemplo, o céu está nublado. Nós observamos aqui o céu. O que eu vou falar do céu? Ou seja, o céu é meu assunto. É do que eu vou falar dele, certo? Mas veja que se eu parar aqui no verbo estar, vocês já estão vendo que já está sublinhado, então é porque é o verbo. Se eu parar aqui, o céu está. Você observa que ainda não há uma informação sobre o céu. Entenderam? Não há informação nenhuma sobre o céu. Eu sei que às vezes os verbos, né, pedem complemento, os verbos significativos. Não é o caso desse. Esse aqui não pede complemento. Mas ele também não trouxe nenhuma informação. Por quê? Porque ele está aqui apenas, né, para ligar, ok? Céu, que é o sujeito, certo? Ao seu predicativo, que é um atributo, é uma característica, ok? É um conceito que eu dou para o sujeito. O céu está nublado. Então, nublado aqui é o predicativo. Belezinha? Nublado. É uma característica positiva ou negativa, professor? Depende, rapaz. Depende do lugar, né? Por exemplo, tu tá no meio da rua e aí tá frio e o céu nublado, talvez não seja uma coisa muito boa, né? Vai cair aquele torozão, aquela chuva, vai atrapalhar a tua saída, né? Mas se, por exemplo, num lugar como o nosso Nordeste, né? Como o nosso Piauí, chuva é coisa boa. Enfim, o céu está nublado, nós temos aí um predicativo. Por quê? Porque o atributo do sujeito, mas o que interessa é nós olharmos para o verbo. Nós temos um verbo, ele não tem um significado nele mesmo, ele não tem uma informação dentro dele mesmo. Veja que ele está apenas ligando. Então, a gente pode chamar esse verbo aqui, eu vou colocar o V e o L. Esse L é de quê, professor? Eu vou colocar aqui tipo uma legenda, igual nos livros de geografia, né? Esse L aqui indica ligação, é um verbo de ligação.
Por quê? Porque ele está ligando o sujeito ao seu predicativo. Muito cuidado, viu, gente? Não confundir predicado com predicativo. Predicado é o verbo, mais o próprio predicativo. Predicativo, você retira o verbo, ok? Ah, professor, quer dizer que se eu juntar aqui, por exemplo, o está nublado, tudo junto aqui, eu vou chamar de predicado. Exatamente. Predicado. Muito bem. Você está bastante inteligente. Estou gostando de ver o seu desempenho hoje, hein? Beleza. O aluno é inteligente, esse outro exemplo. Veja que a estrutura é muito parecida. Pode vir invertido, às vezes acontece na escrita, na fala mesmo. Há inversões, isso não é problema nenhum. Ok? Aqui é porque é uma forma básica. A gente começa ensinando assim da forma básica para você ir compreendendo. O aluno é inteligente. Então, nós observamos a mesma coisa. O aluno, e eu vou falar alguma coisa sobre ele, ou seja, ele é meu assunto, ele é o sujeito, certo? E o que eu falo sobre ele é o predicativo aqui. Eu estou atribuindo aqui uma característica a ele, né? No caso é positivo, inteligente, né? É bom ser inteligente, claro. Vocês são inteligentes, olha aí. Enfim, então nós temos aqui o verbo. E novamente, veja que se eu parasse aqui, no é, veja que não teria nenhuma informação ainda sobre o aluno. Só tem aí o verbo que vai ligar a informação. Novamente, eu chamo ele de verbo de ligação. Ou seja, nos verbos não significativos vão aparecer os verbos de ligação. Geralmente, o que é o verbo de ligação, professor? São verbos que indicam estado ou mudança de estado, certo? Mudança de estado, gente, não é sair do Piauí para o Maranhão ou do Piauí para o Ceará, não, gente. Mudança de estado é você mudar esse atributo, né? Por exemplo, o céu está nublado, estou indicando o estado do céu, como ele está agora, né? O céu está nublado. Se eu dissesse, por exemplo, o céu ficou nublado, ficou, aí é uma mudança de estado. Por quê? Porque tem duas informações aí, caríssimo aluno. A primeira informação é a que está explícita, você percebe, o céu ficou nublado, ou seja, você já descobre, neste momento o céu está nublado. Mas tem uma segunda informação aí por trás disso tudo. A segunda informação é, antes ele estava limpo, ou seja, houve uma mudança de estado. O céu estava limpo, estava tudo belezinha, tranquilo, e agora ele ficou nublado. Fechou? Vamos para frente. Tempo verbal. Galera, para quem vem acompanhando e é atento, diz, professor, você já mostrou isso aí. Eu aposto que você vai escrever assim. Passado pretérito é o que já aconteceu. Presente está acontecendo. Futuro é o que vai acontecer. Muito bem, se tu lembra disso, tá ótimo, você aprendeu. Se você não lembrou, tranquilo, relaxa. Você está relembrando agora comigo, ok? Enfim, passado, pretérito, presente ou futuro, sim, nós podemos compreender daquele jeito, está correto. Mas hoje eu vou mudar para que a compreensão fique ainda melhor para você. Primeiro a gente começa do básico e a gente vai, elevando o nível. Tá chegando o dia de prova, hein? Vocês têm que estar afiados. Vamos lá. Passado e pretérito. Passado e pretérito é o que já aconteceu. Sim, professor, tá certo. Mas a gente vai chamar agora assim, nós vamos fazer essa denominação aqui, Ocorre antes da situação de fala. Beleza? Ocorre antes da situação de fala. Como assim, professor? No momento em que eu estou falando, ok? Por exemplo, agora, quando eu cito um fato, uma ação, eu uso um verbo em que o fato, o evento, a ação ocorreu antes do momento que eu estou falando, é o passado ou o pretérito. Estão entendendo? Se eu falar assim, fulano jogou bola, significa dizer que o ato dele jogar bola, esse evento e essa ação de ele jogar bola aconteceu antes de eu dizer. Se aconteceu antes de eu, professor Jassonias, dizer, então é porque é passado, é pretérito. Ah, professor, entendi. Então, se o texto estiver se referindo a uma ação que aconteceu antes do texto ali escrito, é porque é um passado, é um pretérito. Muito bem, rapaz, vocês estão tops hoje. E o presente?
O presente ocorre simultaneamente a situação de fala. Ocorre simultaneamente. Professor, que nome é esse aí? Simultaneamente. Simultaneamente quer dizer ao mesmo tempo. Ou seja, eu estou dizendo e as coisas estão acontecendo. Ótimo. Ah, professor, vamos supor que eu esteja um narrador. O narrador ele fica falando na hora do jogo e o que ele está falando, por exemplo, o Neymar toca a bola para o fulano toca a bola para o Neymar de novo. Quando ele usa toca a bola é porque está acontecendo ali simultaneamente, ele está falando e as ações estão acontecendo. Isso, por isso que muitas vezes ele vai utilizar o presente, porque ele está narrando ali no mesmo tempo, ele está acompanhando no mesmo tempo a ação, ok? Lógico que às vezes ele pode ter um atrasozinho, né? Ele falou, Neymar tocou a bola, quando ele já viu que a ação aconteceu, né? A bola já chegou no outro jogador, beleza? Aí já virou um pouquinho do passado, não é um passado também, passado, gente, não é só lá atrás, não. Ah, o meu passado, quando eu tinha 5 anos, não. Passado, o segundo que passou já é passado. Que coisa, né, professor? Agora, futuro, certo? O futuro, ele ocorre após a situação de fala. Após a situação de fala, certo? Ocorre após, ou seja, no momento em que eu estou falando, ainda não aconteceu a ação, ela vai acontecer. Ah, professor, beleza. Então, quando o texto está dizendo ali que a situação ainda vai acontecer, né? O evento, o fato, a ação ainda vai acontecer, é porque é futuro, justamente. Ah, professor, então quando eu digo para minha mãe, este ano eu serei aprovado. É porque ainda não chegou o final do ano letivo, né? Então, ainda não tenho certeza disso tudo, assim, ainda... Não é nem que eu não tenho certeza, é porque ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Então, no momento em que eu estou falando, a ação ainda vai acontecer. Eu já estou falando dela, sobre ela, mas ela ainda vai acontecer futuramente. Exatamente. Então, o futuro ocorre após a situação de fala, depois, ou seja, quem fala primeiro e depois é que ocorre o fato, ou seja, no futuro. Beleza? Então, passado e presente é antes, aliás, passado e pretérito é antes, presente é simultaneamente e futuro é após, ou seja, você primeiro fala e a ação ocorre depois, ou seja, no futuro. No presente você fala e a ação está ocorrendo. No pretérito ou no passado, você fala e a ação já aconteceu. Você está falando dela após ela já ter acontecido. Ok? Fechou? Modo indicativo. Agora vamos lembrar do modo. Lembrei aqui dos 3 tempos, né, principais. O modo indicativo, gente, ele expressa certeza do fato, valor de verdade. Ou seja, quando você fala aquilo, é porque você tem certeza, você não tem dúvida. E nem é uma ordem, nem é uma hipótese, nem é um pedido, ok? Então, se não é ordem, não é imperativo. Se não é hipótese ou dúvida, não é subjuntivo. Se é verdade, se é certeza do fato, é porque é indicativo. Vamos analisar aqui. O filme estreou pelos cinemas de todo o mundo. Nós observamos aqui o verbo estrear, ok? Professor, a situação de fala é aí a frase, né? Está dizendo o seguinte, o filme estreou pelos cinemas de todo o mundo. Aqui é a situação de fala, isso. Porém, já estão dizendo aí que o filme já aconteceu, né? A estreia já aconteceu antes, né? Dessa situação de fala aí, dessa frase. Isso, rapaz. Então, significa dizer que esse verbo está no passado, no pretérito. Muito bem, ótimo. Então, nós observamos isso. E, nesse caso, nós observamos que a pessoa quem está dizendo isso, né, a frase, né, a declaração que está dada aí, né, nesta frase, melhor dizendo,
ela tem certeza disso, tem um valor de verdade, tem firmeza no que está dizendo. O filme estreou pelos cinemas de todo o mundo, então aqui tem um valor de verdade. Gente, se tem um valor de verdade é porque o modo é indicativo. Então nós podemos dizer o seguinte: professor, eu já sei que está no pretérito, porque ocorreu antes, e eu posso dizer que é indicativo. Exatamente. Porque aí tem certeza, né? Há um valor de verdade sobre este fato, sobre esta ação. Beleza? Tempo verbal. Gente, mostrei os 3 tempos, certo? Eles resumidos. Agora, aqui vocês já viram várias vezes, né, esse slide com vários nomes de alunos. E aqui são os 6 tempos verbais do modo indicativo, né? Agora eles de uma forma mais abrangente, ou seja, aparecendo os 3 do pretérito e os 2 do futuro. Presente é só um. Aqui eu coloquei o verbo assistir. Então veja só, Joana assiste a vídeos no YouTube. Olha aqui, veja só. Aqui é a situação de fala, é essa frase. Joana assiste a vídeos no YouTube. E simultaneamente, né, ao mesmo tempo está ocorrendo este fato, por isso que é presente. Pretérito perfeito. Paloma assistiu a aula toda. Ou seja, o verbo assistir aqui, ele está no pretérito, por quê? Porque essa ação aqui ocorreu antes dessa frase aqui ser escrita, né? A frase, ela se refere a uma ação anterior à própria frase, ok? Pretérito perfeito. E é uma ação já concluída. Lembrando, perfeito, gente, é quando a ação é concluída. Pretérito imperfeito. Ana assistia seu programa preferido quando faltou energia. Então, Ana estava lá assistindo, ó, o programa dela preferido, eu não sei qual é. Porém, faltou energia, ou seja, interrompeu a ação. Veja que se refere a uma ação que é no passado, mas que foi interrompida, ou seja, é uma ação que não é perfeita, não é concluída. Ou seja, aqui nós temos o passado, porque ocorreu antes, certo? Estava ocorrendo antes da situação de fala, mas foi interrompida. Então, quando se trata de uma ação interrompida, nós temos o pretérito imperfeito. Ana assistia. E aí vocês lembram, né? Verbo de segunda e terceira conjugação termina em ia, né? Se fosse primeira conjugação, por exemplo, estudar, teria o vá, né? Estudava. Pronto. Pretérito mais que perfeito. Aí é o passado do passado, certo? São 2 passados aí. Exemplo, Areolina assistira a aula antes de fazer as atividades. Ou seja, nós temos uma ação antiga, que é fazer as atividades, ok? E uma mais antiga. Vou botar esse mais aqui da matemática, o sinal de mais. Por quê, professor? Porque está indicando que ela primeiro assistiu a aula e depois foi fazer a atividade, ok? Então, está se referindo a um passado mais distante um pouco, né? Não quer dizer que é um passado lá da época dos dinossauros também não, gente, calma. Mas sim, só colocando em ordem as coisas para você entender que primeiro ela assistiu a aula e depois fez as atividades. No nosso dia a dia, a gente usa o pretérito perfeito para quase tudo. Mas, na linguagem informal, essa regra aqui, né, utilizar o urá, é essencial. Olha o urazinho aqui. Lembrando que quando tiver acento, né, vai ser futuro. Amanda assistirá ao filme Mulher Maravilha, 1984. Olha só, o filme ainda não foi lançado, vai ser lançado, ou seja, a frase, a situação de fala está aqui, neste momento. Porém, a ação só vai ocorrer quando for lançado o filme. Se eu não me engano, é em 2021. E o futuro do pretérito? É aquela ação que ia acontecer, mas não vai mais. Ia para o futuro. Ela iria acontecer, mas não vai mais. Ela foi cancelada, ela foi adiada. E eu coloquei justamente um exemplo para você entender. Wendel assistiria ao jogo do seu time, mas foi adiado. Ou seja, nós temos aqui, Wendel assistiria. Estava com o ingresso comprado, estava tudo certinho, porém o jogo foi adiado. Isso no futuro. A frase está dita, algo que ia ocorrer no futuro, mas cancelaram isso, certo? Diferente do pretérito imperfeito, algo que estava ocorrendo, mas foi interrompido. Beleza? E veja o iria aqui. Esse iria, quando aparecer ele, você pode ter certeza
que é futuro do pretérito. Uria. Se for só o ia, aí é pretérito imperfeito, certo? E aqui nós temos as desinências modo-temporais. Beleza? Aqui eu já mostrei bastante delas para vocês. A gente já bateu bastante nessa tecla. Então aqui só passar rápido. Gente, quando apareceu ra com M's e um no final, significa que é a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Os alunos aprenderam, ou seja, passado já concluído. O vai e o vê, né? Que estou chamando assim, o vai e o vê, ou então o vai e o vé, certo? O VA, ou então o VE, melhor dizendo. Janjão estudava e vós estudáveis, essa marca aqui é do pretérito imperfeito, certo? Imperfeito, mas tem que ser a primeira conjugação. E já o ia e o ié é o pretérito imperfeito, mas aí vocês vão olhar que é da segunda e da terceira conjugação. Revisão, gente, é rápido mesmo. Urá e urê, aqui já no caso é o pretérito mais que perfeito. Veja que já não tem um M aqui, ok? Veja que o M aqui não tem. Então, nós temos aqui o pretérito mais que perfeito. Iurá e urê, certo? Ok? Eles podem aparecer junto com esse I aqui, indicando justamente o futuro do presente. Mas aqui você vai observar, olha só, você vai observar que eles são tônicos. Aqui é átono. Como é que fica a pronúncia aqui? Chechel aprendera. Aqui, Chechênia aprenderá. A diferença é na pronúncia. E na grafia, na escrita, você vai perceber a presença do acento agudo, ok? Aqui, ó, é átono também. Vós cantareis. Aqui, eu aprenderei, ok? Iuria, para o futuro do pretérito, aquele que ia acontecer, mas foi cancelado, foi adiado. Nós aprenderíamos na aula, talvez, né? Porém, ela foi cancelada. Então, ninguém vai aprender por enquanto, se não tiver aula, certo? Só um exemplo aqui. Então, veja o Uri aqui, né? Ele aparecendo aqui, bonitão aí, pronto. Aqui é só para vocês relembrarem estes conceitos. E aqui um texto, gente. Guardiões da Galáxia, volume 2. Já lemos esse texto, é uma resenha, já lemos em outra aula, mas eu quero que vocês percebam, prestem atenção nos verbos. Vamos dar uma observada aqui rápido nos verbos, olha só. Guardiões da Galáxia, volume 2, é a continuação de um dos filmes mais surpreendentes e divertidos do MCU, Marvel Cinematic Universe. E foi com essa pressão que o filme estreou pelos cinemas de todo o mundo. Novamente, vemos a equipe formada por Peter Quill, conhecido como Senhor das Estrelas, Gamora, Drax, Rocket Raccoon, Baby Groot, tendo que salvar a galáxia. Entre gargalhadas proporcionadas pelas piadas muito bem colocadas e cenas de ação de tirar o fôlego, o filme apresenta uma subtrama intimista e comovente. É difícil segurar a emoção. O que parecia ser uma grande aventura espacial apresentou uma história sobre paternidade, irmandade e valorização daqueles que estão sempre ao nosso lado, e que muitas vezes nos passam despercebidos. E para fechar, uma dica importante, fique até o final. Mas fique até o final de verdade, pois o filme possui 5 cenas pós-créditos. Galera, presta atenção aqui nos verbos. Veja que aqui ele utilizou, olha só, um verbo não significativo. Por quê? Porque aqui ele está apenas, né, atribuindo uma característica, dizendo que Guardiões da Galáxia volume 2 é a continuação de um dos filmes mais surpreendentes, ou seja, a continuação do filme 1. Simples. Aquela frase que eu até coloquei, o filme estreou pelos cinemas de todo o mundo, ou seja, a situação aqui de fala, a situação do texto, que é a resenha, ela está ocorrendo depois, né? Depois da estreia do filme, ou seja, vamos localizar melhor a situação de fala, ou seja, a situação do texto, o momento do texto, o contexto do texto, está aqui neste momento, né? E o filme aconteceu antes, ou seja, a estreia do filme é uma situação que ocorreu antes, é por isso que aqui é passado. Mas veja que aqui ele traz o presente, novamente vemos a equipe formada por Peter Quill. Por que ele trouxe o presente aí? Porque ele está agora trazendo uma observação que ele fez, aliás, que ele está fazendo no momento. Beleza? Por isso que ele traz o presente, uma observação feita por ele na hora da resenha, na hora da situação de fala, ou seja, na hora de resenhar. Situação de fala, gente, não é só a fala, é o texto também acontecendo.
E esse último exemplo aqui, veja só o pretérito imperfeito. O que parecia ser uma grande aventura espacial, ou seja, ele esperava isso, ok? Ele esperava, mas foi interrompido isso no filme. Não que alguém parou o filme, é porque o filme terminou apresentando, ou seja, apresentou uma história sobre paternidade, ou seja, mudou os rumos do filme, né? O que ele esperava foi diferente, foi melhor, segundo ele. Beleza, entendido? Até a próxima aula com questões, viu? Bons estudos. Valeu, galerinha! Fala, galerinha do sexto ano, voltei. Agora, gente, nossa aula vai ser questão. Vamos resolver questões, ok? Sobre o tema verbo. Então vamos para o slide? Mais uma vez, vocês podem observar na tela de vocês, né, tempo verbal no modo indicativo. Nossa revisão está sendo sobre este assunto. E nós vamos focar em algumas coisas também mais gerais sobre verbo, até observar algumas coisas mais específicas. Beleza? Então, alguns textos nós vamos ler, vamos analisar, alguns até a gente já trabalhou, mas são questões diferentes. Não são as mesmas questões, o texto pode ser igual, mas a questão não é igual. São parecidas com o que eu já venho trabalhando com vocês. Primeiro, na página 167 do livro de vocês. Vocês podem estar abrindo o livro de vocês nesta página, 167. Nós vamos responder duas questões. A primeira questão aí, esse primeiro ponto, e a terceira questão. Enquanto vocês estão abrindo o livro, eu tenho certeza que você está aí na hora das carreiras procurando a página, hein? Tenho certeza que você está assim, meu Deus, eu não acho essa página, ou então não acho o livro. Calma, estou dando aqui uns segundinhos para você, preciosos. Presta atenção em mim agora não, rapaz. Bora, bota na página aí. Mas enfim, você que já está ligadão, já está nos 220 volts, está assim prestando bem atenção, você vai questionar, professor, mas o gênero piada, a gente nem vai trabalhar esse gênero, professor, como é que pode ter esse gênero piada aí? Galera, é o seguinte, aqui é porque nós estamos aproveitando a parte do livro didático de vocês, mas o que é melhor é que você entenda a habilidade. E há uma coisa, há um gênero textual que vai ter uma situação, vai ter uns elementos, né, muito parecidos com o da piada. Perdão. Qual é, professor? Os diálogos. Olha só, essa piada aí escolhida, veja só que ela é praticamente feita por diálogo, certo? Então, praticamente diálogo aí na piada. Assim como ocorre, né, nos gêneros texto dramático. Texto dramático, diálogos, os diálogos é quem vão revelando, né, as qualidades, as características das personagens, os trejeitos, os modos, os comportamentos das personagens, né? O texto dramático, você já sabe, é aquele texto que os atores, não é autores, os atores utilizam, né, eles leem para poder encenar. Eles encenam nos teatros, mas alguns são tão bons que eles são publicados em livros e nós podemos ler como se estivéssemos ali degustando a encenação, né? Nós vamos fazendo mentalmente nessa encenação. Eu só leio assim, né? Já imaginando as coisas, não sei você. Vamos que vamos? Pronto? Está na página 167. Ótimo, rapaz. Leia esta piada. O menino chega em casa no final do ano e diz: pai, tem uma notícia para você. O que é? Pergunta o pai. Você não me prometeu uma bicicleta se eu passasse de ano? Sim, meu filho. Então se deu bem, economizou um dinheirão. Quem pegou, pegou, né? Quem não pegou, vai pegar daqui a pouco. Galerinha, o primeiro ponto aí já é uma análise do texto. Então vamos para ele, sem eu ficar analisando aqui. No contexto da piada, qual é o significado da fala do menino quando diz que o pai economizou um dinheirão, né? Por que ele encerra dizendo que o pai economizou um dinheirão? Será que é coisa boa?
Para ser coisa ruim? Enfim, né? Depende. Qual vai ser a mentalidade do pai? Ele disse isso, gente, porque o garoto não foi aprovado e seu pai não precisará mais comprar uma bicicleta. Ou seja, o pai prometeu, você vai ganhar uma bicicleta se for aprovado. O menino não foi aprovado, ou seja, o pai não vai mais precisar comprar uma bicicleta. A bicicleta hoje está caro, hein? Rapaz. Enfim, então ele acabou que economizando. A contragosto, sim, né? Realmente, se o pai ia dar e honrar com a bicicleta, ele prefere que o filho seja aprovado. E quem não prefere, né, que o filho seja aprovado? Difícil, hein? Mas nós observamos aí, né? Esse ponto aí, ele nos ajuda a entender, né? A piada, certo? Veja que menino, né? Menino é menino mesmo, né? Como diz aí um sábio pensador brasileiro. Enfim, no texto da piada, que é a terceira questão, por que existem formas verbais que indicam a ocorrência do tempo presente e outras que indicam o tempo passado no relato dos fatos? Ou seja, ele está dizendo que alguns verbos, né, eles apontam para o presente e outros eles apontam para o passado. Por quê? O que será que está havendo aí? Vamos observar aqui. Olha aí, ó, o menino chega em casa no final do ano e diz: pai, tem uma notícia, né? Olha aqui, presente, tudo que é presente. O que é? Pergunta o pai, olha só, mais uma vez aqui, presente. Aí você não me prometeu, aqui já é pretérito, olha aí, certo? Aqui já é pretérito. O que está sublinhado é presente, aqui é pretérito. Uma bicicleta, se eu passasse de ano, aqui está no modo subjuntivo, eu não vou analisar. Veja que aqui é uma hipótese, né? Hipótese, o modo é subjuntivo, não é indicativo, a gente está falando de indicativo. Então, deixa quieto, a gente vai passar em branco por ele. Sim, meu filho, então se deu bem, olha aí, ó, o deu aqui, como pretérito, deixa eu circular. Economizou um dinheirão. Olha aqui. Então, por que nós temos uns no presente e outros, né? Outros aí no passado? Gente, é simples. Veja que o texto é a situação de fala. É como se o texto estivesse ocorrendo agora. Na hora da nossa leitura, ele está ocorrendo. Ou seja, o texto, você imagina que ele está no presente. Ele está ocorrendo agora, o texto. Você está lendo agora, então ele está ocorrendo agora. A leitura é uma construção. O texto ele não foi construído só quando o autor escreveu ele, não. Quando você está lendo, ele está sendo construído novamente. Então, veja só. O que vai acontecer? Alguns fatos estão ocorrendo no momento da situação do texto, né? Sendo ali narrado, o texto narrado. O menino chega em casa no final do ano e diz: pai, tenho uma notícia para você. Olha aí, o texto sendo narrado e as coisas ocorrendo ao mesmo tempo da narrativa. O que é? Pergunta o pai. Você não me prometeu, ou seja, agora a fala do menino se refere a algo feito, ó, antes, porque um pai só vai prometer uma bicicleta, né, para o filho no início do ano, né? Ou então no início, então assim, mas não vai prometer só lá no finalzinho do ano, a não ser que o menino ainda vai fazer a prova final, certo? Mas geralmente o pai promete no início, né? O que ocorre mais no cotidiano, né? É mais corriqueiro, melhor dizendo, negócio de cotidiano, rapaz, enfim. O que é mais corriqueiro, né? Para o filho se comportar o ano inteiro, tirar boas notas, enfim. Então, veja que aqui, nesse momento, a situação de fala, né, se refere a algo feito antigamente, no passado. Aí, sim, meu filho, aí o filho diz, então se deu bem, né? Economizou um dinheirão. Ou seja, já que ele já está reprovado, o fato de o pai se dar bem e economizar um dinheiro também já é algo antigo. Por quê? Porque o menino já foi reprovado, coitado. Enfim. Então, a resposta é essa, gente, porque alguns fatos ocorreram antes da situação de fala, que é o passado, e outros ao mesmo tempo da situação de fala, que é o presente. A visualização está boa aí para vocês? Vamos aqui dar uma melhorada, caso você esteja com dúvida. Então, olha só, a primeira, né, porque o garoto não foi aprovado e seu pai não precisará mais comprar uma bicicleta. E já essa outra aqui, ó. Porque alguns fatos ocorreram antes da situação de fala, ou seja, passado, antes é passado, e outros ao mesmo tempo da situação de fala, ou seja, ao mesmo tempo, simultaneamente, presente.
Beleza? Então fera, identificar presente, pretérito ou então futuro. Pronto. Vamos a essa outra questão aqui, o santo e a porca. Vou colocar aqui o zoom. Pronto, tá ótimo aí para vocês. Santo e a porca, primeiro ato. Aqui, como eu disse, agora é um texto dramático. Veja só que somente diálogos, né? Então, é uma estrutura um pouco parecida com aquela da piada. Ali ainda aparece a voz do narrador, que nem voz do narrador tem, certo? Olha, pega já essa dica aí, gente. Olha, texto dramático não tem voz de narrador, não. Primeiro ato. Margarida diz, papai. Aliás, papai, que foi, meu pai? Ouvi o senhor gritar. Está sentindo alguma coisa? Euricão, ai, minha filha, me acuda. Ai, os ladrões, minha filha, os ladrões. Margarida, socorro, socorro, pega o ladrão. Euricão, ai, minha filha, não grite assim não. Não grite, senão pensarão que a gente tem o que roubar em casa e nos roubarão. Santo Antônio, ai a crise, ai a carestia. Margarida, mas o que foi que houve? Euricão, ainda não houve nada, mas está para ver, minha filha. Margarida, o que é? Que foi que houve, Caroba? Que foi, Pinhão? Pinhão, você aqui? Ah, já sei o que houve, papai soube de tudo. É melhor então que eu confesse logo. E aí, só continuando o texto para a gente saber o que realmente estava acontecendo ali naquela situação. Mas, gente, certamente o foco vai ser nesses dois verbos aqui grifados. Vocês observam que cada apontamento aqui com o nome do personagem, né, é uma fala deles. E assim a história vai se desenvolvendo, assim a gente vai descobrindo o que está acontecendo com base no diálogo deles. E a questão 1 vai perguntar o quê? Os verbos grifados no texto indicam que os fatos são simultâneos à situação de fala, anteriores à situação de fala, posteriores à situação de fala ou antecedentes à situação de fala. Galera, eu tenho certeza que muito aluno ele ia errar essa questão, não porque ele não sabe a questão, ele até sabe, mas porque ele pode se confundir na leitura das alternativas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, vamos pensar na matemática, né? Às vezes um número grande, né, na matemática a gente não simplifica, né? A gente não deixa ele mais fácil, para ficar um cálculo mais fácil. Pois vamos simplificar aqui essas frases. Gente, o que é simultânea à situação de fala? É o presente, muito bem. Já já a gente vai lá para o verbo. O que é anterior à situação de fala? Anterior. Gente, olha esse anterior aqui, é como se fosse antes, né? Ou seja, o que ocorre antes da fala? É o passado. Posterior. Posteriores à situação de fala. Gente, posterior é a mesma coisa que depois ou que após, certo? É só você lembrar, ó, você imagina aqui como se tivesse um azinho, né? Lembra do após aqui, ó, após, certo? Aparece esse nome posterior. Nome difícil, professor, é só lembrar do após, né? Certo? Ou seja, após a situação de fala, ou seja, fala, depois acontece alguma coisa, ou depois vai acontecer alguma coisa, melhor dizendo. Gente, se é posterior à fala, então é porque é futuro. Ah, professor, então na letra A eu tenho presente, na B eu tenho passado e na C eu tenho futuro. E na D? Antecedentes à situação de fala. Gente, antecedente é a mesma coisa, olha só, é só lembrar aqui, ó, antes, né? Antecedentes é o que veio antes. Ah, professor, então aqui quer dizer que também que é o passado. Exatamente, rapaz. Ah, professor, eu tenho dois passados aqui, fica meio complicado marcar o passado, senão as duas vão estar corretas. Isso, usa esse raciocínio aí também. Mas a gente não vai só pelo raciocínio não, viu, gente? Aqui não é para gabaritar concurso não, aqui é para aprender. Então você pode usar esse raciocínio, poderia eliminar as duas, ia ficar com a A e com a C. Mas vejam só, vocês aprenderam muito bem, certo? Muito bem, que quando se trata do passado, eu tenho esse término aqui, ó, com a M, aprenderam. E quando a gente vai se referir ao futuro, algo que vai acontecer, certo? Nós temos esse outro término aqui, aprenderão, ok? Beleza? A-T-U-O, aprenderão, ou seja, está se referindo a algo no futuro.
Agora, veja só a situação de fala. Veja que o Euricão diz, deixa eu dar o zoom aqui para ficar melhor de você visualizar. Ai, minha filha, não grite assim não. Não grite, senão pensarão, ou seja, eles vão pensar, se ela começar a gritar, se ela começar a fazer escândalo, né? Pensarão que a gente tem o que roubar em casa. E se eles pensarem isso, o que vai acontecer depois ainda? E nos roubarão. Santo Antônio, ai a crise, ai a carestia. Olha só, presta atenção. Ele não queria que ela fizesse, né, esse alarde todo, porque se ela faz esse alarde todo, os bandidos vão pensar, né? Ou seja, vai ocorrer depois dessa situação de fala. Eles vão pensar, ali tem coisa, estão ali desesperados, é porque tem coisa ali. E aí ele fala, e nos roubarão. Ou seja, se eles pensarem isso, chegarem a esse raciocínio, eles vão bater lá, para poder roubar tudo. Ou seja, nós observamos aqui, tanto pela estrutura do verbo, como pelo contexto em si, que o que o verbo está, as ações que o verbo estão se referindo, elas apontam para o futuro. Vamos conferir? Letra C, posteriores à situação de fala, ou seja, pensar e roubar aí no caso, né? Melhor dizendo, conjugados, pensarão e roubarão, são ações que podem acontecer após essa situação de fala aí do Euricão. Após a fala do Euricão, isso pode acontecer. Beleza? Tranquilo? Segunda questão, resenha. A gente trabalhou um texto dramático, agora vamos para a resenha. Outro gênero que vai também cair, certo, nas provas de vocês. Pode vir a cair nas provas de vocês. Vamos colocar aqui, né, o zoom. Opa! Teve um delay, né? A palavra do momento, delay, quando se fala em aula online, né? Resenha Coringa, né? E aí a autora da resenha, Graça Vinholo de Siqueira. Vamos aqui o primeiro parágrafo. Aguardado há algum tempo, Coringa chega com muitas filas e sessões lotadas nos cinemas. Mas não espere ver um filme de super-herói tradicional, nada de ficção, muita realidade numa cidade sem regras, com um povo transgressor e censura de 16 anos. Todd Phillips, o diretor, nos apresenta um filme tenso, com trilha sonora, ora em violoncelo dissonante, ora em música pura. E alta, penetrante. Não há quem saia indiferente a Joaquim Fênix e sua entrega. Ele é o Coringa. Sem qualquer referência aos outros filmes, essa é uma história original, em que você é jogado na vida de Arthur com tanta precisão que fica preso a ela por 2 horas e 2 minutos, sem perceber. Então veja que é uma resenha falando bem aí do filme Coringa, e aí ele dá alguns detalhes técnicos, né, sobre a trilha sonora, que tem hora que ela com um violoncelo assim que anima, e tem hora que é uma música assim pura, aquelas músicas de banda mesmo, né? Enfim, bem altas e penetrantes que terminam me envolvendo no filme. Enfim, são formas que ele utilizou para você gostar do filme também. Mas o que a questão vai requerer de nós? Vamos ler o comando. Essa é uma história original. A palavra destacada é o verbo é. Vocês lembram? Lembram do que eu falei na última aula? Esse verbo é aí, certo? Ele é um verbo de ligação. Ou seja, ele está ligando um sujeito ao seu predicativo, um sujeito à sua característica. Verbo de ligação não indica ação, não indica fenômeno da natureza, certo? Ele indica o quê? Estado, ou às vezes ele pode indicar uma mudança de estado, certo? Então veja só, letra A, indica a realização de uma ação. Não, você já sabe, é verbo significativo. Esse é aí, ele nem tem informação nele mesmo. B, apresenta o fenômeno da natureza. Claro que não, gente. Qual é o fenômeno da natureza? É um fenômeno da natureza. Que fenômeno é esse? Será se é nevar, chover, trovejar, relampejar? Certo? Relampejar, né? Relampear, hein? Aquela piada do... Não, deixa a piada do... Não, rapaz. Calma. Liga o sujeito ao seu predicativo. Tá perfeito. Ligando o sujeito, certo? O assunto ao seu predicativo. Ótimo, tá ótimo. Essa daqui, perfeita, pode ser ela. Mas vamos ver a D, só para conferir. Atribui uma característica ao verbo. Eita, aluno empolgado também já vai dizer, professor, tem 2 certas aí, galera. Até aqui, tá perfeito, atribui uma característica. Tá ótimo, mas não é ao verbo, né? É ao sujeito. O verbo, ele só está fazendo a ligação, ele não tem característica nele, não. Então, letra C, questão 2, letra C. Fácil, né? Terceira questão é a mesma resenha. A resenha do Coringa, a gente não precisa lê-la
novamente. Vamos ver o que o comando pede e aí nós vamos observar lá no texto. Os verbos grifados no texto estão no modo indicativo, ou seja, a pergunta é, para que esses verbos estão no modo indicativo, né? Olha, os verbos grifados no texto estão no modo indicativo. Modo indicativo, lembrando a vocês que indica o quê? Verdade. Ou então, certeza, né? Galera, numa resenha, é muito comum ele utilizar o modo indicativo, porque ele tem que mostrar que ele tem certeza do que ele está falando. Ele não pode ficar trabalhando com possibilidades, até porque ele já viu o filme e aí ele vai dizer se é bom ou se é ruim, tem que ter certeza, rapaz. Vamos observar os verbos agora para realmente ter certeza? Olha o primeiro aqui, é apresenta. Ele diz, Todd Phillips, o diretor, nos apresenta um filme tenso. Ele está dizendo que o diretor do filme, que foi quem pensou, arquitetou o filme, né? Apresenta um filme tenso. Ou seja, ele tem certeza de que o filme é tenso. De que o filme que o diretor pensou, planejou, arquitetou, agora está sendo apresentado, né? Está sendo apresentado, por isso que ele utiliza o presente. Apresenta, está acontecendo, né? No caso, na época que ele fez a resenha. Então, olha que o filme aí é tenso, certo? Então, ele tem certeza. Aí ele diz assim, ele é o Coringa. Ele está falando aqui do Joaquim Fênix, né? O ator Joaquim Fênix, ele se entregou tanto ao papel que é como se ele tivesse realmente virado o Coringa na vida real. Rapaz, eu assisti o filme, depois eu vi algumas entrevistas com ele, e ele estava parecendo que ainda continuava o Coringa mesmo, não vou mentir. Disse, rapaz, o cara já gravou o filme e ainda estava parecendo o Coringa. Olha que coisa. Então, veja só que ele não está como o Coringa, ele é o próprio Coringa no filme, né? Como a atuação dele foi boa, certo? Então, veja que o verbo aqui, né? Ele indica justamente essa situação aqui, né? É, certo? Essa certeza. E aí, mais aqui à frente, né? Essa é uma história original, certeza. Essa é. Eu tenho certeza que é uma história original, diferente de todas as outras. Em que você é jogado na vida de Arthur com tanta precisão. Ou seja, você é jogado, você termina ali, né, entrando, você se envolve, você termina sendo colocado ali. Você pode até estranhar no início, mas com o tempo você vai se envolvendo. Quem já assistiu esse filme sabe disso. Não é muito para vocês ainda não, vocês vão assistir futuramente. Que fica preso a ela, olha só, termina, né, acaba ficando preso a essa história, né? Veja que você começa a assistir, se envolve tanto que você quer ver quais vão ser as consequências, né? Qual vai ser o resultado daquilo tudo, qual vai ser o final. Então, gente, é um filme realmente muito bom, chama atenção. Mas veja que ele utiliza o quê? Verbos aí, né? No indicativo, para mostrar o quê? Certeza. E a letra A já diz, conferir certeza ao fato. Verdade, ótima letra A. Mas vamos só aqui, olha, simplificar. Quando diz que é certeza ao fato, é indicativo. Quando diz que é possibilidade, é subjuntivo. Então já não pode ser a B, né? Olha aí, ele está perguntando no modo indicativo. Orientar o leitor, por exemplo, na resenha dos Guardiões da Galáxia, tem uma hora que ele diz assim, fique até o final, ele está dando ali uma orientação, né? Fique até o final, ele está orientando, está dando ali uma sugestão, meio que até uma ordem, certo? Por quê? Porque ele tem um imperativo. Então, quando tem essa orientação aí, é imperativo, é como se fosse assim uma ordem, né? Então, dar uma ordem também é a mesma coisa, é imperativo, certo? Ou seja, só pode ser realmente a letra A. Letra A de alternativa correta. Fiz uma gambiarra aí, hein? Minha travessura. Agora o gênero textual é um relato pessoal. Beleza? Vamos ler que esse trecho, não está o relato todo, está um trecho. Minha travessura. Era uma sexta-feira que parecia igual às outras, porém acabou saindo um pouco fora do comum. Minha mãe havia viajado com meu padrasto para o Rio de Janeiro. Meu pai estava trabalhando e eu tinha ficado na casa dos meus avós. Minha avó, uma adoradora de gatos, estava com uma gata que tinha acabado de dar cria de 3 lindos filhotinhos. Como eu era pequena, mal sabia de onde vinham essas pequenas criaturinhas e a única coisa que consigo me lembrar era de que eu já os amava intensamente. Claro, o texto está incompleto, a gente não sabe a conclusão dessa narrativa.
Mas vamos observar o que aqui a questão deseja. No trecho, parecia igual às outras. O verbo em destaque está no pretérito imperfeito do indicativo, porque aponta para um fato. Gente, olha só, aqui tem muitas coisas já boas no próprio comando. O verbo parecia, diz que ele está no pretérito imperfeito do indicativo, ou seja, eu já sei que é passado, e se é imperfeito é aquele passado não concluído. Passado não concluído, lembra lá da aula passada? Pretérito perfeito é o concluído, e o não concluído é o imperfeito, é o que parece que foi interrompido por algo, né? E aí ele está perguntando, porque aponta para um fato já concluído no passado? Se fosse já concluído, seria o quê? Seria pretérito perfeito, beleza? Interrompido no passado. Gente, já que ele diz que é pretérito imperfeito indicativo, tem tudo para ser letra B, que é o interrompido no passado, é o pretérito imperfeito. Beleza? Mas vamos simplificar as outras. Um fato que está acontecendo, que é simultâneo ao texto, é o quê? Presente. Adiado futuramente, ou seja, se é futuramente, futuro. Mas veja que é aquele futuro que foi adiado. Então, é o futuro do pretérito. Mas a questão já resolveu isso para mim. Ela já disse o quê? Pretérito imperfeito. Ou seja, só pode ser a letra B. Mas, gente, eu não quero somente que vocês peguem dicas. Quero que vocês aprendam a analisar. Vamos lá no trecho? Olhar no texto? Era uma sexta-feira que parecia igual às outras. Ou seja, toda sexta-feira ela tinha uma rotina, era daquele mesmo jeito. Toda sexta-feira era a mesma coisa. Eu tenho certeza que tem um dia que você diz assim, todo dia é a mesma coisa, todo dia eu faço as mesmas, todo sábado, todo domingo, toda segunda, aula e mais aula e não sei o quê, professor, não muda, nunca muda. Mas veja que ela diz o seguinte, era uma sexta-feira que parecia igual às outras, porém, ou seja, esse porém aí está dizendo que algo vai ser diferente. Acabou saindo um pouco fora do comum, ou seja, foi interrompido. Essa sexta-feira, que era para ser igual às outras, foi interrompida, ela não vai ser mais igual às outras. Acabou ocorrendo um fato novo, um fato diferente, e aí gerou essa história que ela vai contar, né? Essa travessura que ela talvez fez. Então, gente, nós temos aqui, né, o passado interrompido, que é o pretérito imperfeito, certo? E outra parte, né, vocês lembrarem bem, esse i aqui, né, o verbo parecer, a segunda conjugação, e ele é uma desinência modo temporal, certo? Desinência modo temporal, beleza? Ou seja, uma desinência que indica justamente o pretérito imperfeito. Belezinha? Então tá aí, letra B, a correta. E vamos aqui para a quinta questão, o cavalo e o burro. É uma fábula, agora o gênero é fábula, animais com características humanas, a lição de moral no final. Aqui é de Monteiro Lobato essa fábula. O cavalo e o burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com a carga de 4 arrobas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse, não posso mais. Esta carga excede as minhas forças, e o remédio é repartirmos o peso irmanamente. 6 arrobas para cada um. O cavalo deu um pinote, relinchou, uma gargalhada. Ingênuo! Quer então que eu arque com 6 arrobas quando posso bem continuar com as 4? Tem um cara de tolo? O burro gemeu. Egoísta, lembre-se que se eu morrer você terá que seguir com a carga das 4 arrobas mais a minha. O cavalo pilheriou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem da sorte e sem demora arrumam as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima, sem dó nem piedade. Bem feito, exclamou o papagaio. Quem o mandou ser mais burro que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro motivo era aliviá-lo da carga em excesso? Tome, gema dobrada agora, né? Sofra dobrado, grite dobrado, né? Agora. Então a gente observa aí, né, que o burro carregava mais arrobas. Arrobas é uma medida, né, de peso que equivale a uns 15 quilos.
certo? E aí cada arroba é 15 quilos. Veja só como esse burro carregava um peso grande, né? Ele carregava 6, quem é bom de matemática aí faz o cálculo rápido. Enfim. Então, e o cavalo 4. O cavalo, gente, é bem mais forte. Poderia, né, dividir o peso para o burrinho aguentar até o final, mas não dividiu. Acabou que o burro morreu no meio do caminho e o cavalo agora teve que levar todas as arrobas, né, sozinho. E aí, como eram muitas, ele terminou indo mais lento. E além de carregar muita arroba, ele ia no chicote, apanhando. Porque foi egoísta, certo? Mas enfim, quinta questão, o trecho. O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Representa a voz do narrador, que em geral apresenta os verbos no tempo. Gente, esse trecho aí é a voz do narrador, é o narrador contando a história. E veja que os dois verbos aqui, certo, relinchou, está dizendo que aqui representa em geral, né? É em geral, ou seja, quase todos os verbos na voz do narrador vão estar assim também. Ou seja, no tempo, qual tempo? Presente, passado, futuro ou imperativo? O narrador está contando, melhor dizendo, o narrador está contando fatos que já aconteceram ao momento dele, da narrativa dele. O cavalo deu um pinote e relinchou. Isso tudo já passou, antecede. Então é passado. Galera, bons estudos, até a próxima aula. Boa sorte nas provas de vocês. Valeu! Olá, alunos do sexto ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História comigo, professor Pinheiro Júnior. E nessa aula de hoje a gente vai trabalhar um assunto bem legal, dando continuidade àquilo que a gente já começou há algumas aulas passadas, que é a sociedade feudal, tá certo? A gente fez uma revisão na última aula sobre alguns aspectos e a gente tratou um pouco também sobre a formação da Europa medieval. E agora a gente vai tratar mais detalhadamente sobre a sociedade feudal. Então, vem comigo, me acompanha aqui nessa aula que a gente vai trabalhar muita coisa, tá certo? Então, vamos lá. Sociedade feudal, né? Senhores e servos no mundo antigo medieval. Na verdade, tem um errinho aqui no título da aula, não é mundo antigo, mundo medieval, tá certo? Então, vamos ver aqui qual é a nossa habilidade dessa aula de hoje. A nossa habilidade é EF06HI16, que diz o seguinte: o que você deve desenvolver assistindo essa aula? Você deve conhecer os valores da sociedade medieval, comparando as dinâmicas de abastecimento, formas de trabalho e da vida social, destacando as relações interpessoais entre senhores e servos. Parece complicada essa habilidade, mas na verdade vai ser bastante simples, porque à medida que a gente for apresentando esse conteúdo para vocês, vocês vão entender de forma bem clara e bem objetiva. Então, para a gente não perder muito tempo, que o nosso tempo é bem curtinho, vamos lá para a nossa aula. Isso aqui a gente já tinha comentado na aula anterior. Por volta do século X, a sociedade da Europa, ela era formada por 3 grupos, ou 3 ordens. E aí, eu tenho certeza que você lembra de quais eram esses 3 grupos. Você lembra? Quem é que lembra aí? Será que eu estou ouvindo a resposta? Vamos mostrar aqui para vocês a imagem. Com a imagem você vai lembrar quais eram aqueles grupos sociais. Aqui a gente tem os trabalhadores do campo, os nobres e os membros da igreja, não é isso? Só para a gente reforçar com a imagem, eu sempre gosto muito de enfatizar esse aspecto. Quando a gente trabalha com imagens, a gente fixa melhor o conhecimento, tá certo? E aí, só para a gente reforçar aqui com o texto, o clero, os membros da igreja eram aqueles que oravam, os que oram, os oratórios, certo? A nobreza, que era aqueles que batalhavam
Porque vocês lembram que, na verdade, a gente vai falar um pouco sobre isso durante toda a aula, mas eu destaquei bastante isso. Os nobres eram aqueles que tinham o direito a usar as armas, tá certo? Então, a principal ocupação deles eram com as guerras. E os trabalhadores, que eram a grande maioria da população, que eram os que trabalhavam, tá certo? Os que faziam o trabalho pesado, que é o que a gente vai ver durante toda essa aula. A gente vai tratar principalmente sobre esses 3 grupos sociais ou 3 ordens sociais, tá bom? Então vamos lá, começando com o clero, a gente tem o quê? O clero era o quê? Formado por bispos, abades, monges e párocos, os membros da igreja. Isso é bem claro para você. Agora é importante destacar, membros da Igreja Católica, porque nessa época que a gente está estudando, a Idade Média, né, o mundo medieval, a gente tem na Europa a formação da Igreja Católica. Nessa época ainda não existiam religiões protestantes, por exemplo. Isso é um assunto que a gente vai ver lá no 7º ano, tá bom? E o que eles faziam? Eles realizavam os serviços religiosos, como o batismo, o sacramento e casamento, certo? De certa forma, eles recebiam por esses trabalhos, tá bom? E, claro, além disso, os fiéis também contribuíam com o dízimo, que a gente vai ver mais adiante aqui nessa aula, tá bom? Mais algumas informações sobre o clero. Muitos membros do clero, tem uma informação que eu não coloquei aqui nesse material, que é o seguinte: nessa época, o clero era dividido em 2 grupos, o alto clero e o baixo clero. O alto clero era representado a hierarquia, as pessoas que ocupavam a hierarquia mais alta da igreja, tipo os papas, né? Primeiro vinha o papa, depois os bispos, cardeais, etc. E no baixo clero a gente tinha os monges, os padres, os párocos, tá certo? Freiras também, que faziam parte do clero, tá certo? Mas predominantemente o clero era composto de homens. E muitos deles possuíam extensões de terras, eles tinham posses, né? E essas terras eram trabalhadas pelos camponeses, pelos trabalhadores. Com isso, de acordo com informações, né, com estudiosos, pesquisadores da Idade Média, na Idade Média, na Europa, a Igreja Católica ela possuía 1/3 das terras cultiváveis da Europa. Ou seja, imagine que de todo o território da Europa, as terras cultiváveis, a Igreja Católica ela possuía 1/3, ou seja, uma parte bem significativa de terras produtivas, tá certo? E com isso ela acabava acumulando grandes riquezas, como a gente vai ver aqui, ó. Os membros do clero da Igreja Católica não se casavam. Até hoje a Igreja tem essa regra, né? A Igreja Católica. E então, como eles não se casavam, eles não deixavam herdeiros, não tinham filhos, então ele não tinha a obrigação de deixar a herança para herdeiros, para filhos ou netos. E com isso, por exemplo, quando um membro da igreja, um bispo, um papa, né, até mesmo um pároco, um padre, ele falecia, tudo que ele construiu ali naquela paróquia dele, naquela região, né, retornava para a igreja, ou seja, ele deixava todos os bens sempre para a igreja. E com isso a Igreja Católica acumulou muitas riquezas. Quando eu falo em riquezas, principalmente poças de terras e também riquezas materiais, como ouro, joias, enfim, que muitas vezes eram doações dos fiéis, tanto dos nobres como até mesmo dos camponeses. E aí a igreja se tornou uma das instituições mais ricas do Ocidente, na Europa, tá certo? Naquela época. Até hoje ela tem muito prestígio, muita força, né? Muitas riquezas que foram acumuladas, principalmente nesse período que a gente está estudando, tá certo? E aí eu trouxe para a gente, para ilustrar um pouco dessa riqueza, algumas imagens. Por exemplo, ó, nós temos aqui uma imagem da Catedral de Milão, na Itália. Olha só a riqueza de detalhes dessa catedral construída na Itália. Para construir uma igreja desse tamanho, desse porte, era preciso ter muito investimento, muito dinheiro, muito trabalho, tá certo? Olha só, só para você ter ideia, ó, eu coloquei a imagem em tela cheia. Coloca a imagem em tela cheia para os meninos verem, para eles terem uma noção. Ó.
olha o tamanho das pessoas aqui, que estão, os turistas, visitando aqui a catedral, para você ter uma noção do tamanho que é essa catedral, né? Enorme, gigantesca, certo? E aí, as catedrais, elas representavam exatamente isso, toda essa força econômica, toda a riqueza da Igreja Católica, tá certo? E na Europa medieval foram construídas muitas catedrais tão bonitas ou mais bonitas como essa, tá certo? Essa é apenas a parte externa. Se a gente fosse pegar imagens, aí a gente poderia fazer uma aula inteira só sobre isso, porque aqui, olhando para essa imagem, a gente tem aspectos da arquitetura também que a gente poderia analisar, e também no interior dessas catedrais, das igrejas, havia também mais símbolos da riqueza. Por exemplo, toda a decoração geralmente era feita com ouro, né? Algumas vezes, algumas peças usadas nas celebrações, elas carregavam muita quantidade de ouro e joias, tá certo? Eu acabei esquecendo de colocar uma imagem sobre isso, mas numa outra oportunidade a gente pode trazer mais uma imagem. E para enriquecer mais ainda, olha só que eu trouxe para vocês. Ó. Aqui a gente tem uma imagem da Catedral de Chartres, na França, né? Não sei se vocês observaram, isso é um detalhe da arquitetura. Eles construíram essas igrejas com essas torres bem altas, porque elas tinham a intenção assim de se aproximar de Deus, tá certo? Fazer essas torres tentando chegar o mais próximo do céu, que naquela época e até hoje também. As pessoas acreditam que Deus está num plano superior. E aí a gente tem essa ideia de que Ele está lá em cima, no céu. E aí eu trouxe para você, ó, aqui em Teresina nós temos uma igreja, né, que é a Igreja Nossa Senhora do Amparo, que fica no centro de Teresina, ali na Praça da Bandeira. Ela não é semelhante, ela não é igual a uma catedral da Europa do século XV, XVI, XVII. Mas se você observar, arquitetonicamente ela traz traços muito semelhantes, ou seja, embora essa igreja seja bem mais recente, né? Ela é aqui em Teresina, mas ela tem detalhes arquitetônicos muito semelhantes e, de certa forma, mostra a força também econômica, o poder da igreja também aqui em Teresina, tá certo? Apenas para ilustrar para vocês, tá bom? Então, agora a gente vai falar sobre a nobreza. Quem eram os nobres? Vocês lembram naquela aula que a gente falou sobre a formação da Europa medieval? Eu expliquei para vocês que os nobres, geralmente, eles tinham uma relação entre eles, que era a relação de doação de terras. Por quê? Porque eles se apoiavam mutuamente, principalmente nas guerras. E aí, quando um nobre doava... Por exemplo, quando o Carlos Magno ele ia para as guerras, ele tinha o apoio de nobres, e aí depois que eles venciam as batalhas, ele acabava doando quantidades de terras. E aí, de acordo com o tamanho das posses, de acordo com o tamanho das quantidades de terras doadas, né, da extensão de terras, esse nobre recebia um título. Poderia ser um título de duque, marquês, conde, visconde e barão, tá certo? Ele obedecia mais ou menos essa hierarquia aqui que eu falei, ó. Começava com o duque, depois o marquês, o conde, o visconde e, por último, o barão, certo? Eles eram o quê? Proprietários de terras, de feudos, e eles estabeleciam essa relação entre eles através do juramento de fidelidade. Vocês lembram que quem doava as terras para um outro nobre, né, para fazer esse elo, essa ligação, era o sucerano, e quem recebia as terras era o vassalo. Lembrem disso, tá certo? E nessa relação de posse da terra, as pessoas que possuíam terras eram considerados os nobres, certo? E aí a gente vai ver aqui algumas características da nobreza. A principal atividade da nobreza, como eu disse no começo da aula, era o quê? A guerra, pois somente eles possuíam o direito de utilizar armas. Quando eu falo armas, não é apenas uma espada, por exemplo, ou uma faca. Naquela época, a palavra as armas significava todo o aparato militar para as batalhas. Tinha as armas, né? A arma em si, que era a espada ou um machado, mas também o escudo e a armadura, tudo isso era considerado as armas do nobre, tá certo?
Os nobres também, eles ofereciam proteção aos camponeses e, em troca dessa proteção, eles exigiam que os camponeses trabalhassem nas suas terras, ou seja, era uma relação, era uma troca de apoio. Os nobres protegiam e os camponeses trabalhavam nas terras desses nobres, tá certo? E a gente vai ver isso com mais detalhe quando a gente estiver falando sobre os trabalhadores ou os camponeses. E aí, ó, outra característica interessante da nobreza é o quê? Que o trabalho manual para eles era visto como indigno, ou seja, eles não trabalhavam com coisas tipo plantar, colher, limpar uma casa. Isso para eles era abominável, não. Um nobre não nasceu para isso. Um nobre nasceu para, digamos assim, curtir a vida. A palavra na época que eles utilizavam era usufruir dos prazeres da vida. Mas, de uma forma bem simples para você, aluno do 6º ano, a nobreza, ela, digamos assim, naquela época, ela ostentava, certo? Eles ostentavam mesmo, muita riqueza, muito luxo e, claro, ó, lembrem disso, trabalhar fazendo coisas comuns, pegar no pesado, nem pensar. As principais ocupações deles eram o quê? A guerra, a caça e os torneios. A guerra, geralmente, quando era necessário, né, defender o seu território. E praticavam muita caça como atividade de lazer, passavam o dia inteiro caçando, né? Aí tinha uma quantidade de pessoas enorme para fazer toda a preparação da caça e aí ele ia apenas se divertir. Como a gente tem uma ilustração aqui que está falando sobre isso, ó. Aqui a gente tem o nobre no seu cavalo e aí tem geralmente os servos, né? Os servos ajudavam nesse processo. Aí tem os cães na ilustração, aí você tem os cães que ajudavam também na caça. Essa questão do adestramento de cães, de certa forma, vem um pouco dessa época, mas na verdade vem praticamente lá da pré-história. Mas eu trouxe essas informações para enriquecer mais a nossa aula. As competições eram violentas, voltando aqui, ó. Os torneios que eles participavam eram competições violentas, né? Mas eles também utilizavam esses torneios para conseguir bens materiais. Por exemplo, nos torneios eram disputados posses de terra, até mesmo alguns reis ou nobres, eles movimentavam a sua região, por exemplo, oferecendo como prêmio de um torneio, né? Eu vou já mostrar uma imagem para vocês. Como prêmio de um torneio, geralmente os cavaleiros que vencessem, os cavaleiros não, o cavaleiro que vencesse aquele torneio, ele poderia ser premiado com um lote de terras e a mão de uma princesa, a filha do nobre que estava patrocinando aquele torneio, tá certo? E outro detalhe é que geralmente no final das batalhas o vencedor ficava com as armas do vencido, certo? Aí aqui a gente tem uma ilustração, ó. Essa primeira ilustração, aqui é uma imagem atual, né? Isso aqui é uma representação de um torneio daquela época. Esses torneios, eu acho que vocês já devem ter visto em desenhos animados, em filmes, aquela disputa em que dois cavaleiros vêm num cavalo com uma lança e o objetivo era derrubar o adversário. Aí depois, era como se fosse um campeonato. Faz uma relação aí, ó, como se fosse um campeonato. Aí tinha um mata-mata. Aí cada rodada um ia derrubando o outro e até chegar na final ficavam dois competidores. E aí, aqui é uma imagem que é apenas uma representação, né? Essa fotografia é uma fotografia atual, né? Aqui é meio que uma encenação, mas naquela época os torneios eram muito violentos. Imagina só, dois cavalos em altíssima velocidade e você ser atingido no peito por uma lança. Apesar dela ser de madeira, o impacto era muito forte e às vezes, infelizmente, aconteciam acidentes e mortes, tá certo? E aí, como eu falei para vocês, ó, durante os torneios tinham as batalhas, aquela coisa mesmo mais viril mesmo dos homens, e tinha na plateia, tinha o pessoal que ia assistir e, claro, como eu disse para vocês, muitas vezes as princesas ficavam assistindo para ver quem era
o cavaleiro, o mais corajoso, etc. e tal. Dessas ideias que eu estou mostrando para vocês nas imagens, surgiram, por exemplo, algumas formas de comportamento que, de certa forma, até hoje ainda influenciam muito o comportamento de homens e mulheres. Por exemplo, aquela ideia do príncipe encantado, do homem corajoso, que chama a atenção das mulheres, de certa forma, tem uma certa influência aqui desses torneios da Idade Média, tá bom? Então, vamos falar aqui sobre os trabalhadores. Os trabalhadores eram as pessoas que faziam o trabalho pesado, ou seja, eu já falei sobre isso, os servos, vilões e escravos. Eram as pessoas que faziam o trabalho mesmo manual, principalmente o trabalho no campo. Aí nós tínhamos, como eu disse, 3 grupos dentro dos trabalhadores. Os servos eram aqueles que eram dependentes, eles não tinham liberdade porque eles não tinham a posse de terra e eles eram obrigados a trabalhar nas terras do Senhor, tá certo? Nós tínhamos os vilões, que eram pessoas que tinham um pequeno lote de terra, mas às vezes eles acabavam sendo obrigados a entregar o seu lote para o nobre em troca de proteção, certo? E por último, eu já falei também sobre isso, os escravizados, que eram geralmente pessoas que eram capturadas em guerras ou por dívidas, e eles acabavam sendo pessoas que não tinham direito sobre si mesmo e poderiam ser vendidos ou doados. E aí eles geralmente trabalhavam na parte dos serviços domésticos, ok? Na economia feudal a gente tinha o quê? Ela era dividida, o feudo, que era a terra, ela era dividida em 3 partes, o manso senhorial, o manso servil e as terras comunais. A gente vai ver aqui na ilustração, deixa eu ver aqui para vocês, ó. Aqui é uma ilustração do feudo. Eu já mostrei uma na aula anterior, uma das aulas anteriores, mas vamos ver aqui, ó. O manso senhorial eram as terras onde era propriedade exclusiva do nobre, né? Onde tudo que era produzido aqui era propriedade do nobre. Nós tínhamos o manso servil, que eram terras onde os camponeses moravam e trabalhavam, mas também, ó, tudo que eles produziam aqui, eles tinham que entregar uma parte para o nobre, além de ter que trabalhar nas terras do nobre. E nós temos as terras comuns, que eram florestas, pastagens, que eram usadas por todos, né, por nobres e trabalhadores, mas tudo isso aqui que você está vendo, o feudo, era propriedade do nobre, né, do senhor feudal. Aí nós temos 3 tipos de obrigações que os camponeses, os trabalhadores, tinham que prestar em relação aos nobres. Vamos lá ver cada uma delas. A corvéia, a talha e banalidade. O que era a corvéia? Esses 3 elementos que eu estou mostrando para vocês, quando eu falo aqui obrigações, você pode também usar a palavra imposto. O que é imposto? Era uma taxa sobre tudo que era produzido, tudo que o camponês produzia, ele tinha que entregar uma parte para o nobre. Vamos ver aqui cada um dessas obrigações. A corvéia era a obrigação do camponês de trabalhar de graça, para o senhor 2 ou 3 dias naquela terra lá que eu mostrei, que era o manso senhorial. Além disso, ele tinha a obrigação de construir ou consertar caminhos, consertar ponte, cortar e carregar madeira para abastecer lá o castelo do nobre. O negócio não era fácil para os camponeses, galera. Por quê? Porque eles tinham que trabalhar nas terras do nobre e trabalhar nas terras deles. E aí a gente vai ver aqui, ó, no próximo imposto, que é a corvéia, a talha, que era o quê? A obrigação de dar ao senhor cerca de 30% ou 40% do que ele produzia no manso servil, que era o território dele. Naquele espaço onde ele vivia, que ele utilizava para sobreviver, para plantar seus alimentos, criar seus animais, de tudo aquilo que ele produzia ali, ele ainda tinha que dar 30% ou 40%, né, para o dono da terra, que era o senhor feudal. Não era fácil a vida dos trabalhadores naquela época. Se a gente tivesse mais tempo para a gente aprofundar nos detalhes, como era a vida dos camponeses, dos nobres, seria muito legal. Quem sabe a gente faz isso numa sequência dessa aula. Aí a gente tem uma outra obrigação, um outro imposto, que era a banalidade. O que era isso?
A banalidade era o pagamento em produtos que os servos deviam ao seu senhor. Para o quê? Para usar o forno, usar o moinho e usar a prensa, tá certo? Essas 3 obrigações eram as obrigações que os trabalhadores ou camponeses, como você achar melhor, eles tinham que prestar para os senhores feudais, que eram os donos da terra. Além dessas 3 obrigações, eles ainda tinham uma obrigação com o clero, que era o quê? Pagar o dízimo. O dízimo era uma doação de 10% de tudo que eles produziam para a Igreja Católica. Se vocês observarem aí, está muito fácil de você fazer uma reflexão, né? Nós estamos falando sobre a sociedade lá da Idade Média, há mais ou menos uns 1.300 anos atrás, muito tempo, né? Se a gente fizer uma reflexão aí, está muito simples de você dizer para mim qual era o grupo social que mais tinha obrigações, né? Moleza, né não? Pensou aí, reflete aí sobre esse detalhe que eu trouxe para você. E aí, agora a gente vai fixar esses conhecimentos. Mas antes da gente fixar esses conhecimentos, eu vou voltar novamente lá naquela imagem, rapidinho. Opa! Passei errado aqui. Vou voltar aqui nessa imagem que eu quero que você fixe bem essa ideia aqui, ó. A sociedade feudal era toda estruturada na posse da terra. Toda a economia, toda a relação social era baseada nisso aqui, na propriedade da terra, tá certo? Lembrem disso, tá certo? Quando a gente tiver lá nas questões que eu mostrei e acabei mostrando a resposta, mas eu tenho certeza que vocês não viram, então a gente vai retomar e no final da aula também tem uma atividade bem legal que eu quero propor para vocês, tá certo? Então vamos voltar aqui nas nossas questões. Vou voltar bem devagarzinho agora para ninguém ver a resposta, tá bom? Então vamos lá. Ó. Eu falei para vocês sobre as principais obrigações dos camponeses medievais. Então vamos fixar aqui, ó. O pagamento ao senhor pelo uso do forno, do moinho e das prensas. Qual dessas obrigações era essa aqui? A obrigação de dar ao senhor cerca de 30% ou 40% do que produzia. E a obrigação de trabalhar de graça para o senhor 2 ou 3 dias para o senhor. Vocês lembram aí? Vou dar 10 segundinhos para você pensar e eu volto aqui para a gente dizer para vocês qual é a obrigação e qual é o nome relacionado àquela obrigação. Pensou aí? Então vamos lá. Ó. O pagamento ao senhor pelo uso do forno e do moinho, das outras coisas, era chamado de banalidade. A obrigação de dar ao senhor cerca de 30% ou 40% do que era produzido era o quê? Já sabe? Era talha. E a obrigação de trabalhar de graça para o senhor 2 ou 3 dias nas terras do nobre era chamada de quê? Já sabe? Aí tá fácil, só tem uma alternativa mesmo, então todo mundo já sabe. Era corvéia, tá bom? Então essas foram as obrigações, quer dizer, essas eram as obrigações dos camponeses, dos trabalhadores para os nobres, os senhores feudais naquela época, lá na Idade Média. E agora eu trouxe para vocês uma atividade bem legal. Nossa aula está quase terminando, mas eu quero que você, aluno do 6º ano, preste bastante atenção. Se for o caso, você fica atento aí, está assistindo a aula, pega o celular, estou dando um tempo aqui, pega o seu celular para tirar uma foto, tá certo? E fazer essa atividade e mandar para mim, tá bom? O que você vai fazer ó, nessa atividade prática e bem legal para você, aluno do 6º ano? Você vai observar a imagem, eu vou mostrar novamente aquela imagem do feudo e você vai fazer um desenho semelhante ao que eu mostrei aqui na aula, tá certo? Destacando as 3 partes do feudo, ó, o manso senhorial, o manso servil e as terras comunais, tá bom? O que você vai fazer? Você vai fazer um desenho bem legal, numa folha do seu caderno ou numa folha Chamex, tá certo? Pode pintar, pode colorir à vontade, fazer um desenho
do jeito que você achar melhor, tá certo? Você pode até fazer uma cópia, pegar o seu livro, procurar lá o feudo, tá certo? E aí depois que você preparar o desenho, você vai tirar uma foto e enviar pelo WhatsApp para esse número que eu vou mostrar aqui, ó. Você vai mandar o seu desenho para esse número. Vou dar um tempinho aí para você bater uma foto ou anotar no seu caderno, certo? Vai ficar aí na tela durante alguns segundos e daqui a pouco eu vou mostrar também a imagem do feudo para você lembrar e ter uma ideia de como é que você vai fazer o seu desenho para você mandar para mim. E aí o mais legal é que quando você mandar os seus desenhos, nas próximas aulas eu vou selecionar os desenhos que foram enviados. Ah, um detalhe importante que eu acabei esquecendo de colocar aqui, ó. Anota aí o número, tá certo? Anota o número para você me mandar e quando você mandar o desenho, você coloca seu nome completo e o nome da sua escola, para mim poder identificar você na hora que eu for mostrar os desenhos aqui nas próximas aulas, ok? E aí, ó, para você lembrar, ó, tá aí o feudo, tá certo? Dá uma olhadinha na imagem. Se você tiver como, você pode dar uma pesquisadinha na internet, basta você fazer uma pesquisa rápida, botar lá, feudo, pronto, vai aparecer várias imagens. Ou então você pode dar uma pesquisada no seu livro, ok? Então, vou passar aqui rapidinho. Galera, nós chegamos ao final da nossa aula, tá certo? Eu espero que você tenha conhecido, entendido um pouco sobre as características da sociedade feudal, tá certo? A gente falou sobre muita coisa, o nosso tempo não é tão longo, né, para a nossa aula, mas se você ficou até o final, que bom. E eu, galera, estou esperando os seus desenhos e nas próximas aulas eu vou mostrar os desenhos que vocês enviaram. Então, até a próxima aula aí. Tchau, galera!